E aí, beleza? Nesse vídeo então eu vou falar sobre um programa bem legal, tá? Também é criado pelo pessoal lá do Suckless, tá? Do time do Suckless, que cria esses programas então mais minimalistas, né? Criou o DWM, o ST, o navegador lá Surf, né? Que é um navegador bem minimalista e posso estar trazendo no canal também futuramente. Então eu vou entrar aqui no site do Suckless para mostrar para vocês então o Tabbed, que é o aplicativo que eu quero mostrar hoje. Então eu vou vir aqui na aba Tools, tá? De ferramentas aqui no Suckless, e vocês podem ver que já tem algumas coisas que a gente conhece, como por exemplo o dmenu, que eu já fiz alguns vídeos em que o dmenu aparece de scripts, né, e do próprio DWM. Tem o Cent aqui, que é esse programa para estar criando apresentações de slides bem minimalistas, mas o que eu quero falar hoje é o Tabbed. O que é o Tabbed, então? O nome já diz, né? Tab, né? Vem de abas. Então, que ele é aqui, ó, diz que é um front-end genérico, então, para estar criando essas abas, tá? Que ele foi originalmente, então, criado para o Surf, que é o navegador aí criado pela equipe do Suckless, mas também pode ser utilizado com muitas outras aplicações, como o ST, que é o Simple Terminal do Suckless, como o URXVT, que também é um outro emulador de terminal, e o Xterm, que também é outro emulador de terminal, tá? Então, geralmente ele é utilizado com esse emulador de terminal, mas tu pode estar utilizando o Tabbed com muitas outras aplicações. Algumas aplicações gráficas, às vezes tu vai estar tendo que testar aí se ele vai estar funcionando bem, às vezes tu vai ter que estar fazendo alguma gambiarra, alguma coisa. Mas com emuladores de terminal ele funciona muito bem, tá? Então a gente pode clicar aqui para baixar ele. Eu acho que eu já baixei ele, então eu poderia cancelar aqui o download e vou fechar aqui e vamos vir para o terminal, tá? Se eu vier aqui no diretório, eu vou até excluir esse aqui, tá? Vocês podem ver que ele baixa um tar.gz, então a gente pode extrair esse tar.gz com o comando tar e x para extrair, V de verboso para mostrar mais detalhes, Z do gzip, né, que seria o descompressor do gzip, e F para dizer um arquivo. Então vamos colocar aqui o Tabbed e ele vai criar aqui esse arquivinho Tabbed com o código fonte original aí do Tabbed. Eu tenho uma build já com alguns patches, tá? Vocês podem ver lá no site depois que tem vários patches também para o Tabbed, mas ele é um programa bem simples, é bem utilizável até sem os patches, tá? Opa. Eu posso vir aqui no config.def.h, que é o arquivo padrão, então da configuração padrão aí do Tabbed. Depois que tu compilar a primeira vez, ele vai estar criando o config.h, que é o arquivo que a gente faz a maioria das modificações nesses programas aí do Suckless, tá? Então vocês podem ver aqui que ele já tem uma sintaxe bem familiar a quem já utilizou, por exemplo, DWM ou dmenu aí e compilou a partir do código fonte. Então ele define aqui primeiro a tecla modificadora, que é o Ctrl. Então quando tu estiver dentro de uma instância do Tabbed ali, a tecla modificadora é o Ctrl, que tu vai estar utilizando com combinação a outra tecla para estar fazendo então os comandos, tá? Então aqui tem diversas teclas que eu vou mostrar então depois ali quando eu estiver dentro do Tabbed. Tem para rotacionar entre as abas, para mover uma aba, tá? Para lançar uma nova aba do terminal, tá? Então aqui eu não vou me ater muito, tá? Eu tenho a minha build ali que eu vou mostrar para vocês agora. Depois que tu tiver baixado o Tabbed, tu pode instalar com o comando sudo make install ou sudo make clean install, se depois tu em outras compilações tu quiser estar excluindo esses arquivos de saída aí que ele cria, mas sudo make install aí tu vai estar instalando o Tabbed na tua máquina, certo? Eu vou vir aqui, ó, no diretório na minha build do DWM, mostrar o meu config.h, que eu tenho uma variável aqui, ó, para estar lançando já aqui dentro do DWM o meu Tabbed. Então eu tenho essa variável aqui, ó, tab_term_cmd, que ele vai lançar o que? Uma instância do ST dentro do Tabbed, tá? Porque eu utilizo o Tabbed então geralmente com o ST aí para estar tendo uma janela só com várias abas, certo? Então para ti que tem saudade de abas, por exemplo, se tu utilizava outro gerenciador de janelas como o i3WM ou usa o DWM, não quer utilizar um patch aí para estar utilizando abas, o Tabbed é uma solução muito leve aí e boa, certo? E daí eu tenho aqui também o meu
a minha build do Tabed, tá? Vocês podem ver que tem algumas, né? Alguns patches aí, mas não é muita coisa, tá? É bem tranquilo. Então, eu vou ativar aqui, vou vir nessa outra janela para ativar o Screen Key, tá? Para mostrar as teclas para vocês. Como que eu abro aqui dentro do meu DWM o Tabed? Eu clico ao invés do Super Enter, tá? Que eu utilizo para abrir um terminal. Normalmente eu utilizo o Alt Enter, tá? Então eu utilizo o Alt Enter, ele vai abrir. Vocês podem ver até que não tem a transparência que tem geralmente no meu terminal normal. Então vocês podem ver, ó, esse aqui tem transparência e esse aqui ao lado não tem. Por quê? Porque ele é uma instância do ST dentro do Tabed. E o meu Tabed ele não tem transparência por enquanto, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Vocês podem ver que vou mostrar então para vocês quais são os atalhos. Eu utilizo os mesmos atalhos que vêm por padrão, tá? Se eu der um Ctrl Alt Enter, eu abro uma nova instância. Vocês podem ver ali que abriu uma segunda aqui em cima. Aqui abriu um segundo terminal. Se eu der um Ctrl Alt Enter, abre um terceiro aí, certo? Como que eu posso me mover entre esses terminais? Vocês podem ver, se eu der um Ctrl Alt aqui para aparecer a abinha ali em cima, que eu estou no primeiro terminal. Tá? Se eu quiser ir para o segundo ou para o terceiro, eu posso utilizar, para quem está já mais acostumado com gerenciadores de janela, Ctrl I, que é a tecla modificadora, e o número do terminal. Então, por exemplo, ele está na posição 2, eu quero ir para 2, Ctrl 2, Ctrl 3, eu vou para o 3, ó, vocês podem ver que eu estou ali no 3, então Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 1, certo? Tem outra maneira também de eu me mover entre esses terminais, que é utilizando, vou abrir mais um terminal aqui, tem 4 agora, que é utilizando o H e o L. Então, se eu der um Ctrl Alt H e L, eu me movo então para a direita com o L e para a esquerda com o H, tá? Se eu quiser estar movendo a aba que eu estou atualmente, eu posso usar o J e o K. O J vai estar diminuindo o número, então se eu estou no 4 ele vai para o 3, do 3 para o 2, do 2 para o 1, e se eu estiver aí utilizando o K, ele vai ir na direção contrária. Tá? E ele vai estar movendo essa janela. Então vocês podem ver que eu tô, por exemplo, tô nessa janela, tô na mesma janela, mas estou movendo ela aí, a posição dela dentro desse stackzinho aí das abas, certo? Então se eu quiser mover, Ctrl Alt L ou H. Ok? O que mais eu posso dizer? Me ensinasse a abrir todas essas abas, como é que eu fecho? Então para fechar é Ctrl Alt X não, apertei sem querer aqui, Ctrl Alt Q. Então se eu der um Ctrl Alt Q, ó, vou fechar mais uma aba, essa primeira aqui que eu tô, Ctrl Alt Q, fecha, agora eu só tenho 2 abas, certo? Então eu utilizo, tem mais outros atalhos aí de teclado, mas eu utilizo basicamente esse, que é quando eu quero ter uma janela, mas várias instâncias então do meu terminal dentro dessa única janela, não quero que ocupe mais espaço, por exemplo, não quero estar abrindo assim vários terminais, não, eu quero ter só um aqui e em tela cheia sempre e utilizando essas abas, então o Tabed se mostra bem legal nisso daí. Tá? Então o vídeo de hoje era rápido, só para mostrar aí essa ferramenta do time do Suckless, que é o Tabed. Espero que tu tenha gostado desse vídeo aí. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até a próxima!